Os críticos são muito importantes, alguns até são pessoas cultas, mas elas são muito convencidas que são os donos da verdade, que elas que vão dizer o que você tem que fazer. Eu acho que você tem que errar por conta própria. Faça aquilo que você sentir, realiza teu trabalho. Mesmo que você se ache o melhor do mundo, não tem problema que o tempo vai te botar no teu lugar, né? Quando me fazem essa pergunta de quando eu comecei a trabalhar, eu digo que eu acho que com 3, 4 anos, eu acho que eu queria aprender a tocar piano, mas não tinha piano na casa de meus pais. E aí, de vingança, que eles achavam que primeiro eu tinha que me alfabetizar, eu comecei a riscar com carvão pelas paredes e aí nascia o pintor. Não sei se a história é exatamente assim, mas como a minha família contava uma variação dessas, eu acho que é um ótimo início para quem, como eu, continua exatamente mexendo nas paredes do jeito que eu sei. Eu sei que com 11 anos de idade, mais ou menos, eu já estava começando a colaborar nos jornais, nas páginas infantis dos jornais de Porto Alegre, com contos, poemas, até uma novela eu fiz, que foi publicada ao longo de uns 2, 3 meses, semanalmente saía uma parte. Então vocês veem que eu recebi estímulos, né? Porque se um garoto manda essas páginas para os jornais, primeiro para as páginas infantis, depois para as páginas juvenis, e o pessoal publica, é claro que eu fiquei em pouco tempo convencido que podia me meter em todos os setores. Eu queria fazer cinema, porque eu sempre disse que, como de garoto, eu era levado pela minha tia nas festas juninas perto da minha casa, onde tinha uma tela ao ar livre, e ao longo do mês de junho, em todas aquelas festas, a gente via a história do cinema, pedaços de filmes. Eu vi, aliás, pedaços de filmes que depois eu descobri a origem, que era um Lubitsch feito na Alemanha antes dele ter ido para os Estados Unidos, com a Pola Negra, de 1917, 1918. Eu não tinha nascido ainda, né? Eu nasci em 1920 e eu, desde 4, 5 anos, o cinema, eu diria, eram os meus museus, porque não existiam museus em Porto Alegre, senão um museu histórico que eu acho que nunca me interessei de visitar. Eu sei que eu tinha o que eu chamo de uma presunção que todos os setores eu poderia me dar bem. Isso eu já tinha lido o suficiente para saber que Leonardo da Vinci tinha se metido em todos os setores, que até avião ele tinha inventado, antes de Santos Dumont. Logo, por que eu não podia também? Quando eu mostrei para Portinari, depois do primeiro contato, ele me recebeu na casa dele, viu a minha pasta e perguntou: você quer ser ilustrador ou pintor? Eu disse: eu quero ser pintor. Ele disse: então não é nada do que você está fazendo. Eu era muito influenciado naquele momento pelos grandes ilustradores que a editora Globo tinha em Porto Alegre. E eu, desde garotinho, podia assistir eles trabalhar, e eram pessoas que mexiam muito com toda a minha sensibilidade. Além de todo o trabalho do expressionismo alemão, que devido à colonização alemã no Sul, chegava em Porto Alegre, e eu pude comprar, meu pai abriu com meus 11, 12 anos, eu tinha uma conta aberta numa livraria de um velho alemão anarquista como ele, o velho Knistener, Livraria Internacional, e lá eu comprei obras originais da República de Weimar, dos artistas expressionistas alemães, que eu tenho até hoje. Mas quando a opinião do Portinari foi decisiva, me mostrando álbuns, me mostrando quadros e me explicando como é que deveria ser o processo de eu me formar para fazer exatamente pintura e não ilustração, eu ainda fiquei
ele deu instruções para a Maria, esposa dele, que até às 4 eu podia ficar, até às 4, até o fim da tarde, eu podia ficar lá vendo as coisas que ele tinha lá, os álbuns, revendo os quadros, mas que às 4 horas ela me desse um lanche, era café com pão e manteiga, café com leite, né? Que era sagrado naquele tempo. Estou falando de 1939. Eu sei que quando eu vi no relógio que eram 5h30, quase 6, eu me despedi da Dona Maria e fui-me embora para meu hotel e rasguei todos os meus desenhos. E entrei no impasse. Realmente cheguei no Sul, estava inscrito no curso de engenharia pelo meu pai, fiz esse curso há alguns meses, até a chegada do Rubem Braga e da esposa. Ele ia trabalhar num jornal importante de Porto Alegre, fazendo as crônicas dele. E aí eu confesso que foi a presença desse casal que foi decisiva para mim, na medida que eles, conversando comigo, me deram muita confiança no meu trabalho, naquilo que eu estava tentando fazer depois de ter voltado do Rio. E o Rubem, numa crônica que ele faz, a crônica dele era publicada em todo o Brasil naquele momento, ele diz: esse jovem está pintando o fino, nunca mais eu me esqueci dessa expressão. E foi a primeira vez que se falou de mim nacionalmente. Eu passei uns dias no sítio da Tarsila. Eu estou mostrando para vocês que eu nasci de fato com um bumbum para a lua, porque toda essa gente que eu fui encontrando me pôs em contato com gente que foi decisiva na arte contemporânea brasileira. Através do Rubem, eu frequentava a casa do Oswald de Andrade. De repente, o Rubem recebe a visita do Lacerda, que diz: já está se falando muito sobre você, e aquele jeito provocativo dele. Eu então fui uma das primeiras vítimas. Ele disse assim: quando é que você faz a tua primeira individual? Eu disse: daqui a 3 meses. E eu que trabalhava que nem um maluco, quase que eu fiquei intoxicado no meu quarto, quase não tiveram que arrombar a porta, porque eu pintava a óleo naquele tempo, 4, 5 quadros por dia. Você não me pergunta quando, que eu não sei, porque eu trabalhava, ia nos lugares que eu queria ir e pintava que nem um maluco, né? Aí eu pintava com uma tal frequência que, se vocês me perguntarem quando, que horas eu pintava, eu não sei, mas eu pintava sempre. Aliás, até o quadro melhor que eu fiz naquele período foi um momento que eu saí de um cinema, cheguei em casa e o filme, não me lembro qual foi, mas mexeu tanto comigo, e eu estava com medo de usar porque é a última tela que eu dispunha. Eu acabei então, diante do espelho, eu fiz o meu autorretrato, e foi com esse quadro que no primeiro Salão de Arte Moderna, meses depois, eu, que era o mais jovem dos artistas presentes lá, ganhei medalha de prata no Salão de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas é um quadro que nasceu com muito medo, porque era a última tela que eu dispunha naquele momento. Tinha que fazer uma economia. Talvez até a pintura ganhou uma síntese, uma simplificação, que esses momentos enriquecem a gente. Só depois é que a gente vai perceber por que a gente fez uma coisa até vanguarda. A vanguarda vem sempre dentro de um processo vivenciado. Eu acabei fazendo a exposição, a circunstância foi muito engraçada, consegui até vender 2 quadros, e quem vendeu os 2 quadros foi Oswald de Andrade, que foi meu primeiro marchand, que foi lá e obrigou um amigo dele a comprar os quadros, dava para viver 6 meses com a venda desses 2 quadros. Depois eu levei anos sem vender mais nenhum. Tinha que viver como artista gráfico mesmo, fazendo capa de livros, ilustrações para revistas, etc. Uma das pessoas que estimulou muito a propaganda para que fizesse a exposição e fez depois a crítica mais severa que eu tive, mas bem severa, analisando cuidadosamente aquele caos que era a minha exposição, mostrando que eu viajava por estilo, por coisas, mas não parava em nenhum deles, como se eu já dominasse uma coisa que, na verdade, eu estava conhecendo de orelhada. Foi o Lívio Abramo. Foi a única crítica que eu posso dizer que me ajudou mesmo. E aquela crítica que no primeiro momento me irritou muito, porque todos estavam me elogiando,
eu percebi depois que ele estava tocando, mexendo na ferida, naquilo que talvez eu tivesse de mais importante, que é o que eu chamo de desconfiômetro. Lá no fundo, eu tinha toda aquela atitude de dono da verdade, mas eu achava que tinha coisas para aprender, ainda tinha coisas. Para mim, como sou gaúcho, é bom que fique bem claro isso. O Brasil ia até o Rio. Foi em 30, com a geração que produziu aquela literatura de Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, que eu descobri um outro Brasil que eu não sabia. Então, de repente, através do Jorge Amado, eu pude, logo depois que ele teve que sair do Brasil, porque nós estávamos em pleno Estado Novo, ele não podia publicar nada com o nome dele. Até textos ele publicou a meu respeito com um nome que foi inventado. Eu fui com a família dele para o sul da Bahia, lá eu fiquei uns meses desenhando e pintando, pude conhecer uma Bahia fantástica, que era o ambiente que o Jorge escreveu os livros dele sobre Gabriela, Cacau. Naquele tempo não existia Gabriela, mas os primeiros livros dele. Eu sei que essa possibilidade que eu tive de ir conhecendo artistas, escritores, poetas, porque também conheci uma pessoa que foi fantástica comigo a vida toda, na casa de Oswald, no início dessa década de 40, que era Vinícius de Moraes. E depois me obrigou a fazer a única experiência, em 56, de colaborar com ele, fazendo a parte, ele chamou de consultor plástico do Orfeu da Conceição no teatro. Primeiro no Municipal, depois no teatro na Praça da República. Mas, na verdade, eu fiz a orientação da primeira edição do livro e, a pedido do Oscar Niemeyer, quando o espetáculo estava sendo ensaiado no palco do Municipal, eu fiz a iluminação, eu fiz a cor do espetáculo. Essa foi uma experiência para mim fantástica, que eu confesso a vocês que foi tão fantástica que depois dela eu nunca mais quis me meter em teatro, porque digo, eu não gostaria de não ter feito, mas não gostaria de me meter novamente com gente de teatro, porque é o pessoal mais maluco que eu conheço. Bem, é quase mais maluco do que os pintores, né? Bem. Você vê que é diferente quando você tem 20 anos e hoje, que eu estou com 77, eu acho que hoje eu sou dono da dúvida. Eu acho que tenho tanto que aprender que eu não vou ter tempo, possivelmente, nem de ficar velho, nem de ficar doente. Porque eu tenho muito trabalho para fazer. Olha, uma pergunta que me fazem, por que eu venho incorporando tanto toda a minha formação gráfica no meu trabalho atual? Ora, eu desde que me conheço como gente, no tempo do ginásio em Porto Alegre, eu garoto, eu é que fazia o jornalzinho, ia para a tipografia, controlava, aliás, o jornal, como era natural naquele tempo, eu com meus 16, 17 anos, chamava-se Meu Jornal, era eu, né? Na verdade, eu me preocupava com a tipologia, o tipo de letra que eu escolhia para cada texto. E assim que, quando o Rubem Braga me arranjou o primeiro trabalho, ele meio que intuiu que todo aquele meu interesse por essa coisa que eu trabalhava, isto é, ilustrações que eu fazia, que eu trabalhava na imprensa de Porto Alegre, colaborando na Revista do Globo, em outras publicações, não foi por acaso que ele me arranjou esse primeiro emprego, que foi meu emprego durante 20 anos e que eu posso dizer que eu terminei com chave de ouro. Nos meus 20 últimos meses de trabalho gráfico, realmente entre fim de 58, 59 e 60, na direção de arte da revista Senhor,
que até hoje é comentado como uma revista de vanguarda, principalmente nessa sua qualidade gráfica. Eu digo sempre com a maior modéstia que eu fui o melhor diretor de arte que já houve no Brasil. Por quê? E eu dou um exemplo. Olha, eu cheguei a preparar, nos primeiros meses a gente preparava um banco de matérias. Quando começou a sair a revista, 5, 6 meses depois de já na organização, que foi em janeiro de 59, a partir daquele momento a revista tinha que ter uma pontualidade, uma garantia de sair, e saía dentro de uma data prevista nas bancas, os assinantes recebiam antes, então tudo tinha que estar tão organizado, e essa organização eu tinha pelo tipo de meu trabalho anterior, mas eu tinha uma equipe que eu tinha escolhido a dedo e tinha carta branca para escolhê-los. Mandei buscar Glauco Rodrigues no Rio Grande do Sul, que ia ser o meu assistente e meu sucessor na direção. Descobri um jovem caricaturista que tinha gente que olhava meio torto e que eu achei que ele era especial, Jaguar. E uma jovem que, meses depois de existir a revista, ela vinha dos Estados Unidos, onde ela fez um curso em Nova York, e não conseguia lugar nenhum para trabalhar, que todo mundo considerava avançada. E ela viu uma revista em banca, eu acho, e me procurou pessoalmente com uma pasta de trabalhos. Eu a contratei sem consultar o diretor da revista, que era o Naum Sirotsky, e o dono, que era o Simão Weissman. De 14 números que eu dirigi, só a primeira capa é minha. Por quê? Porque todo mundo estava com medo, e eu também, mas eu era o diretor, tinha que fazer. E depois mais um número que eu fiz a capa, porque os outros 12, eu escolhi meus auxiliares que eu achava que eram melhores do que eu. Bom diretor é esse que sabe valorizar a equipe com a qual ele trabalha. Eu sou muito orgulhoso deles, acho que fui eu que descobri a Bia Feitler, que no Brasil não soube ser aproveitada, voltou para Nova York logo depois que eu saí, em junho de 1960, e se tornou diretora do Harper's Bazaar e dirigiu uma série de edições que ela ganhava prêmio todos os anos. Enquanto viveu, essa moça me encheu de muito orgulho. A guerra foi uma lição terrível que eu tive. Primeiro eu fui convocado como estudante para um curso especial, onde eu tinha que aprender comunicações, radiotelegrafia. Lá eu acabei depois não sendo selecionado, porque eram dos 100 estudantes de São Paulo, 100 estudantes do Rio e 50 de Minas, eram 250, só 150 seriam selecionados no melhor aproveitamento. Eu fui 170, coisa assim, mas acabei incorporado numa unidade de artilharia, onde eu fiz um curso para controle horizontal, que era uma função na central de tiro. Na hora que eu cheguei na Itália, eu comecei a desenhar o meu entorno e fiz quase 1000 desenhos. Esses desenhos feitos nas minhas horas de folga, eu posso dizer que foram decisivos, porque a quantidade de colegas meus que, devido àquela violência que a guerra significa, em particular num país como a Itália, que cada recanto é uma coisa que contém uma memória secular de civilizações que passaram por ali, me deixaram muito traumatizado, e em particular aquelas famílias italianas que nos hospedavam quando a gente estava na campanha, indo pelo campo, morando na casa deles, onde quase todos aqueles velhos e velhas tinham filhos que estavam ou na guerra, ou exatamente na frente, exatamente oriental, sem eles saberem se voltariam ou não, ou então eram partisanos na luta contra o fascismo. E era gente que vinha sofrendo o fascismo há muito tempo e que nos adotavam, porque na verdade o que nós tínhamos de soldados, filhos de italianos, eles nos tratavam um pouco como o filho deles. E eu vi mais de uma vez, quando a gente estava indo embora, as velhinhas se encostarem numa parede e chorar porque nós estávamos indo embora. Porque nós já éramos os filhos novos que eles tinham adotado.
Isso me traumatizou, me marcou muito, e eu senti, sem ter consciência de imediato, que a minha pintura mudou completamente, porque tudo aquilo que eu desenhava, mas eu desenhava porque eu achava que todo dia era o último, porque todo dia é meio terminal, porque no dia seguinte caiu uma bomba, eu estava na artilharia, eu não era com um tiro de revólver, era uma bomba que me atirar, porque eu estava atuando contra a artilharia do inimigo. Então eu sabia que era uma despedida. Então quando vocês olham os meus desenhos da FEB, que vocês vão ver umas florzinhas silvestres, ai como eu achava aquilo bonito. Mas eu nunca tinha reparado que era tão bonito. Por quê? Porque eu tinha que fazer um tema dramático da luta social. Eu comecei a sentir depois que eu pintando o meu entorno, o mundo que nós vivemos, eu podia mostrar que o mundo é belo e que depende de nós saber defendê-lo. E senti que eu continuava um homem engajado, pelo menos na vida. Então o meu trabalho mudou muito. Volta e meia me perguntam o que eu acho da experiência de guerra. Eu digo, é a última experiência que eu gostaria que até um inimigo meu sofresse, porque eu não desejo isso. Eu acho que a guerra é uma das coisas mais estúpidas. Quando pessoas me diziam, a bomba é um instrumento estúpido, essa bomba é usada pelo homem, o estúpido é o homem que manipula essa bomba. Mas o único esperto e que a gente não percebe são os fabricantes de armamentos. São os únicos que, em questão de uma guerra, têm realmente proveito. E deve ser um grande negócio, porque sempre tem guerrinha em alguma parte do mundo. Então a gente vê que essas guerras são fabricadas e não precisa guerra para resolver as dificuldades entre os homens. É muito pouco provável, na minha opinião, que nessas galáxias que existem por aí, será que só existe um lugar em que existe entes que pensam, que produzem? Eu desconfio que desses mundos todos de entes, a Terra deve ser uma das mais estúpidas. E eu digo que eu acho que o homem é um dos animais mais estúpidos que existe na medida que ele destrói seu habitat. Nós estamos vendo isso acontecer com a Terra, nós vivemos num mundo que nós somos mestres em destruir aquilo que é fundamental para a nossa sobrevivência. Agora, eu, como disse a vocês, não acredito assim em Deus como uma entidade, não. Eu acredito que o mundo é bem mais complexo do que isso. Não viajo nessa coisa, gosto sim de viajar em science fiction. Quando eu vou ver cinema, isso eu viajo, me diverte muito, gosto de ver quando é bem feito. Os filmes do Spielberg nessa linha que eu acho, ou do Lucas, que eu sou fã, por quê? São filmes que tendem a preocupação é divertir, a fazer um grande público que frequenta. Agora, são inteligentes, ao mesmo tempo trazem uma série de problemas ali dentro que você percebe que eles estúpidos não são. E não são também pessoas que desrespeitem um homem. Então sempre é uma coisa generosa, simpática. Eu digo, um conto de fadas para adultos. Eu gosto dessas histórias de conto de fada para adultos, né? Eu devo dizer a vocês que eu sou filho de um casal que chegou muito jovem, a minha mãe chegou com 8 ou 9 anos, o meu pai com uns 15, 16, vieram fugidos da Europa porque eram judeus, ainda que não religiosos. Na minha casa, meu pai era um anarquista nato. Então as experiências que eu tenho através do meu pai eram muito curiosas, porque ao lado da casa grande de meu pai, que era um empresário que eu acho que devia ter realmente um certo peso naquele tempo, eu era muito garoto, mas ele tinha cerca de 300, 400 operários em certos momentos da necessidade da fábrica funcionar a pleno vapor. Ora, um homem que tinha essa quantidade de funcionários, você pode imaginar, é um magnata. É um homem que naquela altura, no Rio Grande do Sul, devia ser uma pessoa que tinha uma força muito grande como empresário. Mas eu me lembro, com 8 ou 9 anos, eu não sei exatamente,
o meu pai fazendo os operários da sua fábrica assinarem aquele documento pró-libertação de Sacco e Vanzetti, que iam ser eletrocutados nos Estados Unidos porque eram líderes sindicais. Então, quando você pensa que o dono da fábrica faz os seus operários assinarem um documento pedindo que aquela injustiça, que depois se descobriu que Sacco e Vanzetti não tinham culpa nenhum de um roubo que o governo americano inventou para poder matar aqueles líderes sindicais. Essa é a minha experiência desde garoto. Mas nós tínhamos exatamente uma noção de que a vida tinha que ser vivida da maneira mais plena por todo mundo, inclusive por aqueles que eram, sendo empregados lá em casa, eram tratados como se fossem meus irmãos, meus pais, meus padrinhos, né? Esse clima eu tive a vida toda. Então eu devo dizer que meu pai foi uma figura-chave na minha vida. Quando eu digo que hoje, nos meus 77 anos jovens, eu me acho um artista que está na embocadura de encontrar coisas novas, eu digo também sempre, insisto nisso, eu não tenho tempo nem de ficar doente, nem de ficar velho, tanta coisa eu tenho que fazer pela frente. Então eu gostaria de marcar um encontro com vocês quando eu tiver meus 100 e poucos anos. Falta pouco, né?